A paz do Senhor, amém, meus irmãos? Quero falar um pouquinho sobre... Acho que não tem nenhuma honra maior para a Bíblia do que ela mesma, amém? Nós, cristãos evangélicos, chamados de protestantes, nós reconhecemos essa data como a data para homenagear a Bíblia. O segundo domingo de dezembro é o dia em que as comunidades evangélicas tradicionalmente celebram o Dia da Bíblia. Desde 2001, a data integra o calendário cívico nacional. É o resultado de uma lei nacional, número 10.335. Ela foi aprovada no ano de 2001 pela autoria do então deputado federal, um pastor evangélico chamado Heber Silva. Ele é um pastor da Igreja Batista. Ele era um deputado federal. Nós nos reunimos no segundo domingo de dezembro, nós adoramos a Deus, nos alegramos pela existência da Bíblia Sagrada. Mas esse dia, amém, irmãos? Atenção aqui, esse dia deve trazer duas reflexões para a gente. Não é somente uma celebração de alegria, mas duas reflexões. A primeira é como a Bíblia tem sido negligenciada. Hoje é o dia da Bíblia. Nós comemoramos como o Dia da Bíblia nas igrejas evangélicas do Brasil. E nós temos que reconhecer que a Bíblia ela é negligenciada em muitos púlpitos, muitos pastores, muitos cristãos negligenciam a Bíblia completamente. Pegam somente o que lhe interessa e o restante botam para escanteio, deixam em algum lugar onde ninguém vai ver. Só eles que sabem lá onde está. A segunda é a importância literal que a Bíblia tem, não somente para os evangélicos, mas a Bíblia é importante em todo o mundo, porque até os bons costumes que o mundo abraça e diz que a Bíblia não é importante, ela é com base bíblica. Não existia um amar ao teu próximo como a ti mesmo, a não ser pela Bíblia primariamente. Irmãos, a Bíblia é alvo sempre de muita crítica, de muita oposição. E uma das coisas que nós ouvimos de muitos evangélicos, foi até falado aqui pelo próprio pastor Fabrício, são pessoas até que falam: a Bíblia ela não é a palavra de Deus, a Bíblia ela contém a palavra de Deus, apenas alguns trechos são a palavra de Deus. E eu quero deixar para vocês aqui um coringa quando falarem isso para vocês. Pergunte para essas pessoas quem foi que inspirou elas a dizer que trechos são inspirados. Aí a conversa acaba, né? Como é que vai dizer que trechos são inspirados se não forem inspirados aqueles que estão falando os trechos inspirados? Amém? Então, para honrar a Bíblia, eu quero ler com vocês aqui versículos bíblicos que falam sobre a Bíblia, que eu preparei hoje à tarde. E eu não vou citar os endereços, eu vou apenas ler para vocês. Com certeza, vários trechos aqui vocês conhecem, alguns talvez nem tanto. Se vocês quiserem depois os endereços aqui, eu dou para vocês. Mas eu peço a vocês, por favor, reverência para ouvir isso, porque eu vou ler a palavra de Deus. Eu peço que vocês ouçam e vejam a grandiosidade. Irmão, se fossem ler todos os versículos bíblicos que falam sobre a Bíblia, nós ficaríamos aqui umas 2, 3, 4 horas falando, porque são muitos textos, em especial o Salmo 119. Todos os versículos do Salmo 119, todos eles, ou vai ter a palavra lei, ou vai ter a palavra estatuto, ou vai ter a palavra juízo, ou vai ter a palavra mandamento. Está lá no Salmo 119, porque é o salmo que mais fala sobre a palavra, o mandamento, o juízo, a lei e os estatutos de Deus. Mas eu quero aqui ler com vocês alguns trechos também. Posso contar com a reverência de vocês, irmãos? Vamos ler então? Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis.
Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O caminho de Deus é perfeito, é a palavra do Senhor refinada. Ela é o escudo de todos os que nele confiam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. De contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Como pode o jovem manter puro a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Pode aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, eu assemelharei ele ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Que a palavra de Deus habite seu coração e que ela faça em você morada, que ela possa estar no